E aí, pessoal, seus cafeinados! Estamos aqui agora no YouTube fazendo o nosso criticômetro. E hoje os filmes escalados para essa disputa são o Grinch e Operação Presente. Por quê? Porque hoje é o nosso especial de Natal. Segue aí para vocês acompanharem. Então, pessoal, eu sou o Rodrigo Martins, cara responsável pelas postagens lá do Criticômetro na página. Agora estamos aqui fazendo o vídeo também no YouTube. Esse quadro vai passar aqui pro canal. Inclusive, eu já peço para você se inscrever aí no canal, ativa o sininho, porque a gente vai sempre postar agora vários vídeos sobre cultura pop, sobre o cinema, coisa que você não pode perder. E também vai lá nas nossas redes sociais, curta, compartilhe os nossos posts. E lembrando também do nosso Cine Cafecast, que está presente lá no Spotify e no Google Podcast. São ao todo 15 critérios aí no Criticômetro, então vamos lá pro quadro. Inicialmente eu vou introduzir para vocês aqui os filmes, o contexto de cada filme, né? Para vocês entenderem, vai que você não viu, apesar que eu acho muito difícil porque esses filmes são bem populares. O primeiro filme que a gente tem aqui no Criticômetro é o Grinch, de 2000, que foi um marco na carreira ali do Jim Carrey. É um filme muito famoso que ele fez, principalmente aqui no Brasil. Esse filme é famoso nas redes sociais, tem meme, tem dublagem no TikTok. Mas qual que é a história do Grinch? Conta a história ali de um Ken que ele nasceu todo feio, verde, peludo. E quando ele era criança, ele se apaixonou por uma menininha do colégio. E o que aconteceu? Os meninos ficavam zoando ele, tirando sarro, porque ele tinha pelo e tal. Aí um dia ele foi barbear esses pelos aí e ficou com a cara toda machucada. E então desde esse dia que ele não aguentou mais a zoeira, ele subiu no alto de uma montanha, se refugiou lá dentro e ficou lá dentro, comendo lixo, montando coisas com sucata, com seu cachorrinho Max, e também odiando os Ken e o Natal. E no filme Operação Presente, conta a história de Arthur, que é o filho mais novo do atual Papai Noel. Sim, na história lá conta que não existe um Papai Noel, mas sim uma linhagem de Papais Noel desde o Santa Claus, que sempre um dos filhos dele assume o papel de Papai Noel num certo período de tempo. O atual Papai Noel, que é o pai do Arthur, estava indo para a sua última missão, a sua missão de número 70, e ele iria se aposentar. Mas aí nessa missão ele decidiu depois que não ia se aposentar, e o seu filho Steve, que é o irmão do Arthur, que cuidava das operações lá, das entregas dos presentes, ficou muito revoltado com isso. Porém, depois de toda a entrega dos presentes, o Arthur percebeu que ficou faltando uma criança para entregar o presente, e como ele era de todos o que tinha um espírito natalino mais pujante dentro dele, ele não aceitou a situação. Aí ele chamou o seu avô e seguiu numa aventura aí para entregar esse presente para a menininha. E aí começa toda a história do filme. É isso aí, galera. Introduzido os filmes, bora pro Criticômetro então. Bilheteria lucrativa. Então, galera, eu dei xizinho pros dois, porque apesar do Grinch ter gastado 123 milhões de dólares e ter arrecadado 345 milhões de dólares, isso não chegou a 3 vezes do que ele gastou. Então eu dei xizinho para ele, mas não deixa de ter sido um sucesso. Porém, o Operação Presente, por outro lado, teve uma bilheteria bem baixa. Ele teve uma bilheteria de 150 milhões de dólares aproximadamente e teve um custo de 100 milhões de dólares. Ou seja, ele não chegou nem perto de ter sido lucrativo, apesar de ter sido um filme muito bem feito. A avaliação dos críticos no Rotten Tomatoes, e tem que ser mais de 70% para conseguir o certificado Fresh. E assim, avaliando lá, a gente fez a pesquisa e somente a Operação Presente conseguiu esse certificado lá no Rotten Tomatoes, lá no site, quem quiser pode ir lá verificar. O Grinch recebeu uma avaliação de, se eu não me engano, 49%, o que é uma afronta, porque ele é um ótimo filme. Eu não sei o que esses críticos não viram nesse filme. Popularidade do filme. Então, eu vou usar como critério, como está escrito aqui embaixo, a popularidade do filme aqui no nosso lugar, aqui onde a gente está vendo, né? Porque eu não sei como é que é lá nos outros países. Eu vou usar
aqui no Brasil. O filme O Grinch é muito mais popular do que Operação Presente. Ele tem meme na internet inteira aí, ele tem dublagem no TikTok, o pessoal ama o Grinch, ele é um ícone da cultura pop, pelo menos aqui no Brasil. Operação Presente, por outro lado, não é tão famoso assim aqui no Brasil. Você custa achar uma pessoa que viu Operação Presente. O próximo tópico aqui é explosão relevante. E sim, no Operação Presente tem uma explosão relevante para o filme. Por quê? Na cena, praticamente ali no final do filme, por volta ali de 79 minutos de filme, o avô e o Arthur, juntamente com a rena lá do avô dele, a rena de estimação do avô dele, estão sendo perseguidos por caças do governo porque acham que o trenó dele é um extraterrestre. E ali ele faz o seu discurso e encoraja o Arthur a continuar a sua missão, mas ele sabe que a Eve vai ter que ser destruída ali. Os caças mandam um míssil na Eve e explodem a Eve lá no ar. Eve, se vocês não entenderem ainda, é o trenó. Explodem a Eve lá no ar e acabam com o trenó antigo. E por que isso então é relevante? Porque a partir daí eles começam a utilizar o outro trenó, outra nave que eles usavam, mas assim, eles já estavam usando essa nave. Mas é relevante porque aquilo lá fazia parte da história do avô dele. Ele guardava aquele trenó como para lembrar da época que ele foi o Papai Noel. Então aquilo era uma parte importante do filme, porque fazia parte da história do personagem. Agora, tem 3 itens no Criticômetro que não dá para ser avaliado num filme de Natal: cena de luta coreografada, violência gráfica e cena aterrorizante. Por quê? Gente, isso aqui são filmes de Natal. É lógico que isso aqui não vai ter num filme de Natal, a não sei que seja um filme de Natal de terror. Existe, mas não é o caso. Próximo item, perseguição. Sim, num dos filmes tem perseguição. No Operação Presente é justamente na cena onde explode o trenó do vô do Arthur, a Eve. Ele é perseguido por caças do governo. Mas antes dessa cena, no próprio filme, como eu falei, qualquer tipo de perseguição é válida, eles são perseguidos por leões, quando por engano o trenó leva eles lá para a África e eles caem no meio da savana e em dado momento eles são perseguidos por leões lá até eles conseguirem ir embora. No Grinch, apesar dele ser odiado pela Cidade dos Kens por uma boa parte do filme, ele não é perseguido nenhuma vez. Na verdade, é mais ele persegue os outros. Mas assim, não é uma perseguição, ele gosta de ir lá assustar o pessoal, mas não tem perseguição no Grinch. O próximo critério do nosso Criticômetro foi ticado para os dois, que é o que? O timer cômico. Eu nem preciso falar nada, né? Um filme do Jim Carrey não ter um timer cômico bem feito é até uma heresia eu falar isso, porque o cara é fera. Não tem nem como não dar verdinho aqui para esse cara. Agora, no Operação Presente, ele é recheado de momentos ali engraçados. Eu, pelo menos, achei o timer cômico bem colocado no filme. Eu ri em certos momentos do filme, então realmente é muito bem feito. Por isso que eu também coloquei verdinho ali pra ele. Nos dois filmes tem cenas comoventes, né? No Grinch tem as cenas comoventes quando a menininha vai lá mostrar pra ele que o Natal é outra coisa, tem o espírito do Natal, que o coração dele pode crescer. No momento, na verdade, assim, é engraçadinho ali, mas no momento em que mostra o coração do Grinch crescendo, é uma cena comovente, que mostra que ali tá nascendo um sentimento ali dentro dele, entendeu? Que a Cindy Lou quem conseguiu trazer uma chama no coração daquele Grinch feio do caramba. E no Operação Presente, as cenas comoventes vão ali no momento em que o Arthur, ele fica revoltado com o pai por saber que às vezes o pai ali tá mais preocupado com cumprir a missão do que realmente com o espírito natalino. Aí depois no final tem a cena em que eles descobrem que o Arthur tem que ser o próximo Papai Noel e não o Steve. Assim, é um negócio bem emocionante, mostra ali que tem um sentimento entre os personagens. O próximo tópico aqui do nosso Criticômetro é cena verdadeiramente romântica. E nesse critério, a gente só marcou o verdinho pro Grinch. Por quê? No Grinch, no final ali, eu achei aquela cena romântica. Por quê? A primeira dama da cidade, que era a menininha que o Grinch era apaixonado na infância, ela se declara pra ele. Ela devolve um anel de noivado que tinha ganhado do prefeito e fala que quer ficar com o Grinch. E eles até ali dão um beijinho e tal, um amasso. Cara, é uma cena romântica, é um negócio feito meio cômico,
mas é romântico ali. Ela se declarou pra ele, ela era a moça que ele sempre foi apaixonado. Então no final deu tudo certo pra ele ali. O próximo tópico aqui é chegada triunfal, e nos dois filmes tem chegada triunfal. No filme do Grinch, inclusive, tem mais de uma, porque o Grinch era um cara que gostava de chegar de forma triunfal lá na cidade dos Ken. Primeiramente ele chega, ele vai, rebate, ele vem escorregando assim de um escorregador que tem lá na toca dele, e ele vai com tudo, bate na árvore, rebate numa faixa que tem lá e cai de cara nos peitos dessa pessoa que depois ia ser a namoradinha dele no final do filme. Ele chega assim e do nada ele sai dos peitos e faz uma pose assim e todo mundo fica, oh, é o Grinch! E assim, foi triunfal. E depois, no final, mais pro final do filme, depois que ele rouba o Natal, ele quer devolver o Natal, porque o coração dele cresceu e tal, ele começou a não odiar as pessoas lá. Aí ele desce com o trenó junto com a Cindy Lou e desce com tudo a montanha e voa e do nada ele cai no meio da cidade com o Natal inteiro das pessoas. Assim, foi uma chegada triunfal. E a chegada triunfal do Arthur é no final do filme, quando ele a todo custo quer entregar o presente pra menininha, ele pega a própria bicicletinha do presente, ele tá junto com o duende empacotador, que é muito importante no filme. Ele vai pedalando e empacotando o presente, o duende. Termina de empacotar, ele vai, vira uma pirueta no ar assim e cai na porta da casa da menininha, ou seja, com o presente na mão, ou seja, ele chegou de forma triunfal antes que o Natal tivesse passado. Então, assim, por isso que foi uma chegada triunfal lá, ele conseguiu cumprir o seu objetivo. Nos dois filmes tem o próximo critério também, que é discurso motivador. O discurso motivador no Grinch não vem do Grinch, que também tem um discurso motivador. Mas eu vou pôr aqui o discurso motivador do pai da Cindy Lou, que é a menininha que é a companheira dele no filme. É o Sr. Lou. Ele faz um discurso lá para mostrar que a filha dele estava certa. Que o Natal é muito mais do que presente, essas coisas. Tem que ter um espírito natalino ali. E no Operação Presente, o discurso fica ali é curtinho também. É quando o avô do Arthur, antes um pouco de explodir a Ivy, ele fala pra ele que ele tem que ir lá cumprir a missão dele, que vai ficar tudo bem lá com o trenó e com o vô dele, porque ele tem que entregar o presente da menina. O próximo item aqui é atuação surpreendente. E nesse item aqui, somente o Grinch tem uma atuação assim surpreendente mesmo, que se destaca o personagem, que é o próprio Grinch. Que eu já cansei de falar aqui em outros tópicos, que o Jim Carrey arrebentou nesse papel aqui. E também a gente não pode esquecer que o dublador aqui, o Guilherme Briggs, o dublador do Grinch aqui no Brasil, ele também ajudou muito para que esse personagem tivesse um destaque aqui na versão brasileira. Vocês podem acompanhar em algumas cenas que ele dá toda uma vida para a atuação do Jim Carrey. Já na Operação Presente, eu não considerei que nenhum personagem se destacou assim no filme, entendeu? Foi tudo dentro do que era esperado para cada personagem. Ele não teve um destaque gigantesco de falar, nossa, você lembra daquele personagem de Operação Presente? Ninguém vai lembrar de um personagem específico. Próximo tópico aqui do nosso Criticômetro e o último tópico. Ah, tá acabando. Sim, mas agora vai ter muito aí no YouTube aí, esse aqui é só o primeiro. O último tópico do Criticômetro são as indicações e as premiações, que a gente considera 4 aqui como as mais importantes do cinema. O Oscar, o Globo de Ouro, o BAFTA ou o Annie Awards. E desses dois filmes, o único que foi indicado para alguma premiação foi o Operação Presente, que foi indicado em 2012 para o Globo de Ouro como melhor animação. O que eu acho que é uma sacanagem com o Grinch, que tinha que ter ido pelo menos ali com maquiagem, porque em 2000, mas em 2000 também tinha muito filme Gladiador, essas coisas, então ficou complicado pro Grinch mesmo. Mas enfim, né? É um filme bom que tinha muitos adversários difíceis. Então, pessoal, chegando aqui agora ao resultado do nosso Criticômetro. Avaliando aqui a quantidade de itens que cada filme conseguiu marcar verdinho. Vamos analisar, nossa equipe de inteligência está calculando ali. Sim, já temos um resultado. Então, pessoal, chegamos aqui ao final do nosso quadro Criticômetro e temos aqui um vencedor de acordo com os critérios do quadro, né? Então ali o filme O Grinch teve
7 Vzinhos, 7 verdinhos ali no criticômetro, e o filme Operação Presente teve 8 critérios, 8 verdinhos, 8 Vzinhos ali avaliados para ele. Então o filme Operação Presente venceu aqui nos critérios do criticômetro, que ele teve 70% do Rotten Tomatoes, teve explosão relevante, perseguição, timer cômico, cena comovente, chegada triunfal, discurso motivador e indicações a prêmios, enquanto o Grinch teve o Vzinho para popularidade, timer cômico, cena comovente, chegada triunfal, cena verdadeiramente romântica, discurso motivador e atuação surpreendente. É isso aí, pessoal. Esses são os critérios que levaram aí a essa disputa no criticômetro, em que venceu a Operação Presente. Mas, todavia, porém, eu vou dar a minha opinião sobre os filmes, porque essa aqui é uma opinião de acordo com os critérios do criticômetro. Mas a minha opinião de quem assistiu os filmes, eu dou 4 copos de café pro Grinch e 3 copos e meio pro Operação Presente. Por quê? Porque Grinch pra mim é um dos melhores filmes natalinos que existe. Ele é um filme maravilhoso, é um filme que tem humor, é um filme legalzinho, é um filme ali pra você assistir com o seu priminho, com a sua mãe, com a sua avó, um filme legal que passa uma mensagem no final. O Operação Presente também passa? Sim, mas é um filme mais comum, não tem algo ali de diferente. No Grinch tem uma criatura assustadora no filme que é pra criança, entendeu? Por isso que eu acho aquilo ali legal. Sem falar no humor que é posto no Grinch, é um humor sádico, umas piadinhas assim legais. É um filme muito bem feito, eu achei, assim, pra proposta dele, né? Então por isso que eu dou essa avaliação. E aí, você gostou do quadro? Curtiu? Você já viu algum desses filmes? O que você acha da avaliação aqui que foi feita pelo criticômetro? Não fui eu que disse, foi o criticômetro, entendeu? Algumas coisas aqui tem eu, mas outras não tem a ver comigo. Então eu quero saber de você. Comenta aí embaixo qual a sua opinião, o que você acha desses filmes. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Seguir a gente nas redes sociais, entendeu? Lá no Spotify, no Google Podcast. Siga lá o Cine Cafécast, só conversa legal, só conversa maneira, vocês vão adorar tudo. Então é isso aí, galera, espero vocês aqui nos próximos vídeos. Direto agora vai ter criticômetro aqui no YouTube, porque o quadro vai ser passado pra cá, certo? Vai ser só feita uma publicação lá no Instagram, então acompanha a gente aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado, até a próxima. E Feliz Natal e um próximo ano novo pra todo mundo. Jingle bell, jingle all the way. Ha! Uou! Mas que insolência! Que garota desaforada! Quem que é esse, gente? Vocês sabem quem que é? Eu não sou o Guilherme Briggs, eu não dou conta de fazer igual, não.